Nós estamos de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a formação do leitor infanto-juvenil, crianças, jovens, e o prazer e o interesse pela leitura. Nós estamos conversando com a pedagoga Fernanda Milanês. Fernanda, eu sei que o programa desenvolvido por você já há algum tempo recebeu mais recentemente um prêmio pela Fundação Nacional do Livro, tendo em vista o trabalho realizado. Conta pra gente um pouquinho sobre o prêmio, sobre o que decorreu desse prêmio, pra gente conhecer melhor. Ok. Bom, no ano de 2004, nós participamos de um concurso anual que a Fundação Nacional do Livro realiza e fomos premiadas na primeira colocação como programas de formação de leitores nacional, né, no país todo. E aí recebemos como premiação 650 livros de literatura infanto-juvenil. Uma biblioteca, né? Quase uma biblioteca. Pensamos em muitas coisas, inclusive uma biblioteca na área rural. Mas isso, enfim, seria um investimento maior do que nossas pernas, braços e corpo inteiro. Então, fizemos uma doação para algumas escolas da área rural e começamos a pesquisar que outras ações poderíamos realizar, né? E aí tivemos contato com o projeto do Livro Falado, que é um projeto muito interessante, criado pelo Instituto Benjamin Constant para deficientes visuais e pessoas de baixa visão. O que é o livro falado? Ele é diferente do audiobook, que nós vemos assim, com muita frequência, que são livrarias, livros em livrarias, CDs. Tem muitos CDs. Só que o audiobook, ele é sonorizado, ele tem um trabalho... fundo musical, com fundo sonoplastia. musical, exato, com toda essa produção sonora junto com o texto. O livro falado não. A proposta do livro falado é que o portador de deficiência visual possa sentir-se lendo pela voz e pelo olho de outra pessoa. Então, ele tem autonomia para colocar ali aquele livro e ele vai ouvindo como se ele estivesse lendo. Então não tem pausa, não tem nenhuma sonoplastia, não tem ruído algum, é apenas uma leitura. É como se seria a voz de um terceiro substituindo a sua, não é? É como se você estivesse diante da leitura. Exatamente, de fato. É para que aquela pessoa tenha a possibilidade de se tornar um leitor. Eu imagino, porque o audiobook... eu tenho o hábito de ouvir audiobooks porque eu viajo muito dirigindo, então esse tempo, às vezes 2 horas, 3 horas ao volante, eu uso ouvindo a leitura de alguma coisa que me interesse. Mas há uma coisa curiosa, porque quem prepara o audiobook seleciona músicas, seleciona sons, seleciona determinadas interpretações. E com isso, ele induz a minha interpretação, né? Ele direciona a minha interpretação de modo que um determinado texto, que talvez eu lendo às secas, sem nenhum tipo de produção, talvez eu interpretasse, talvez eu sentisse, percebesse de uma outra maneira, né? Talvez o livro falado, ele tenha essa característica, permitir que a imaginação do ouvinte seja semelhante à de um leitor. Exatamente. Ele precisa ser o mais isento possível. Qual foi a nossa ideia, então? Trabalhar todos esses livros que foram doados nessa premiação e gravá-los em livros falados. Em fitas cassete, em CD? Essa foi uma outra surpresa. Inicialmente pensamos em CDs, mas descobrimos numa pesquisa que eu fiz que a maioria das audiotecas espalhadas pelo país, inclusive principalmente de municípios menores, elas não têm aparelhos de CD. Então a fita cassete, na verdade, era o item mais valioso do nosso projeto. Que curioso, né? E as fitas, as pilhas pequenas também. Então esse era o ouro desse projeto, né? Pilhas e fitas cassete. E aí fiz uma campanha, conseguimos alguns desses materiais. Os microgravadores eram distribuídos entre as pessoas. Quem eram essas pessoas que participavam voluntariamente? Ouvintes do programa de rádio, algumas professoras próximas, especialmente professoras da área rural que receberam algumas doações, e aí passamos a gravar várias fitas e distribuir.
Existe uma lei que não exige cobrança de direitos autorais por essas gravações de histórias, porque está na Constituição de 88 que todo cidadão deve ter acesso a toda a literatura disponível. Você não pode, naturalmente, eu acredito, comercializar. Exatamente. Não pode ser vendido esse material. Você não pode obter lucro a partir do trabalho de outro. De jeito nenhum. Não é? Mas se for para divulgar a cultura... Doação, exatamente. Então nós gravamos, fazemos várias cópias e enviamos para audiotecas espalhadas no país. Muito bem. Fernanda, nosso tempo é muito curto, lamentavelmente. Esse assunto, eu acredito que ele daria... cancha para a gente conversar ainda muito mais. Mas eu queria me encaminhar para o final te fazendo uma pergunta, pedindo para que você reflita sobre a seguinte questão. Eu vejo que há nas escolas esse desestímulo à questão da leitura. Isso é muito sério, porque leitura eu considero como um eixo fundamental, o eixo principal na formação de um indivíduo. Não só sob o ponto de vista cognitivo, do conhecimento, da profissionalização, mas também do ponto de vista da questão social, existencial, humana, quer dizer, criadora. Exatamente, inovadora, não é? Imaginativa. Ler faz com que nós nos conheçamos melhor, porque é um encontro com um terceiro, que é o autor daquele texto, com aquele texto propriamente dito, mas é um encontro com a gente mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das suas observações, das suas reflexões sobre leitura na escola, sobre o papel do professor nesse processo. Bom, eu acredito que é um papel muito importante a ser desempenhado dentro da escola. É claro que a família também tem um papel importante, quer dizer, se aquela família é uma família leitora, se aquele pai lê o jornal, se a mãe tem algum livrinho de vez em quando que ela esteja lendo, qualquer que seja o tipo de texto, né? Enfim, além de ampliados gêneros, mas textos diversos também, né? Vão mostrando para aquela criança a função social da leitura, né? Ela serve para muitas coisas. Agora, na escola, especialmente, é o lugar onde esse valor ele deve estar muito bem marcado, muito presente na vida dos alunos e dos professores. O professor precisa se sentir um leitor, precisa ser amante da leitura para que ele possa passar esse encantamento para o seu aluno. Correto. Também. Isso precisa precisa estar ali no coração dele, ele precisa transpirar isso para o seu aluno. Senão o aluno vai ler por obrigação, como nós falamos anteriormente. Quando lê, né? Quando não pega um resumo com algum amigo, quando não... Então é muito importante que a escola... Eu fico incomodado quando eu passo, por exemplo, no Rio, isso é muito mais frequente, em bancas de jornal, que existem resumos para estudantes para fazerem provas, concursos, né? E há resumos de literatura, resumos de Machado de Assis, resumos de Eça de Queiroz, de Graciliano, de Guimarães. É curioso, não é? Como que se banaliza e se coisifica a literatura, como se fosse possível, através de um resumo, não é, se encontrar com a beleza, com a grandiosidade, com a profundidade do livro propriamente dito. E com a emoção que ele traz. Claro. Porque além de toda a questão de conhecimento, de apropriação de vocabulário, enfim, de todo o enriquecimento para a parte mais cognitiva, existe uma